Hoje nós estamos com um papo muito rico, uma conversa que com certeza você vai gostar, porque nós vamos falar de CNV, comunicação não violenta. E eu trouxe um especialista no assunto para conversar com a gente, para que a gente saia daqui com ferramentas para melhorar ainda mais nossa comunicação. Se apresenta para a gente, Paulo. Eu sou Paulo Chagas, eu atuo como coach, como trainer em comunicação não violenta e também na programação neurolinguística. E estou na área do autoconhecimento desde os meus 9 anos de idade. Né? E a responsável por esse garoto começar essa jornada tão cedo fui eu mesma. Quando eu criei o projeto Golfinho, o PNL Team, eu inscrevi logo meus filhos, que eu pensei, já que eu fiz tanto estrago programando a mente desses meninos, então vamos lá consertar logo, não foi isso, Paulinho? E quando a gente fala de CNV, né, comunicação não violenta, quer dizer que a nossa comunicação é violenta, né? Como é que surgiu isso? Então, a comunicação não violenta, ela surgiu, foi desenvolvida por Marshall Rosenberg, e ele morava, né, em Detroit e vivia numa época de muita violência, em que ele passava por um tempo que tinha que ficar 3 dias dentro do apartamento e não podia sair de tanta violência que se tinha na rua. E quando ele passou a frequentar a escola, por ele ser judeu, muitas vezes quem estava ali fazia algum tipo de bullying ou brincadeira com ele. De mau gosto. De mau gosto. E aquilo ali muitas vezes inferia ele, se sentia muito mal com aquela situação. Sim. E, por outro lado, quando ele chegava em casa, ele tinha um tio que estava muito doente e ele assistia, acompanhava a avó dele cuidando desse tio. E a partir dali ele começava a se questionar. Peraí, né? O que muitas vezes nos faz nos desligar de uma natureza mais compassiva com as pessoas? O que nos faz nos desligar muitas vezes desse amor que nós temos pelo outro para agir de uma maneira mais conflituosa ou para agir gerando confronto ou criando julgamentos, né, moralizantes a respeito do outro? Então foi a partir desses momentos que ele começou a estudar, a buscar a psicologia, né, ele foi seguindo depois psicanálise, fez também, seguiu uma linha junto com Carl Rogers. Então dali ele foi desenvolvendo já o que poderia contribuir para que as pessoas pudessem se comunicar de uma maneira não violenta. E talvez uma coisa que inspirou ele muito é ele ver dentro de casa um clima de mais amor, cuidado, compaixão, e quando ele saía dali ele via o contrário daquilo, né? Sim, é muito comum questionarmos se nós temos essa natureza mais compassiva. E na verdade nós temos ambas, né? Nós temos tanto essa natureza mais empática com as pessoas, como também nós temos essa natureza mais competitiva, essa natureza de querer passar por cima do outro. Isso está em nós, nós somos seres humanos e elas existem, né? E é possível aprender uma metodologia, é possível aprender uma forma de construir uma conexão mais saudável com as pessoas. Sim, é possível, né? A comunicação não violenta permite de uma maneira mais fácil, mais prática da gente colocar essa metodologia de uma maneira que seja aplicável tanto dentro das empresas, nas escolas, dentro de casa, em qualquer lugar onde tiver gente, é possível você aplicar a comunicação não violenta. Que legal. E uma curiosidade, quando o Marshall Rosenberg traz comunicação não violenta, esse nome ele não gostava muito, né? Não parece que é um bom marketing assim, né? Mas acontece que ficou como não violenta pelo sentido da palavra do não, pela ausência de violência. O que ele está querendo trazer quando chama CNV, a comunicação não violenta, é que nós não conseguimos perceber a violência que nós causamos no outro. E por que eu estou falando isso? Porque dentro de um workshop, de um curso que a gente faz, né, da comunicação não violenta,
é sempre um convite para o autoconhecimento. E a gente começa a ampliar a percepção, o que que eu faço que eu machuco, ou o que que eu estou falando que não estou dando condição hoje de entender realmente qual é a minha necessidade. Perfeito, eu diria até que ele consegue dar um passo mais a fundo nisso, no sentido de quem eu estou sendo diante do outro. A comunicação não violenta, existem relatos que pessoas já praticam há mais de 20 anos e ainda diz assim, tem hora que você escorrega, tem hora de novo. Que você tem que voltar para o livro, você tem que voltar a treinar, praticar. E a comunicação não violenta traz nessa perspectiva de que aquelas pessoas, né, se você estiver lembrando de alguém, aquela pessoa que você tem o maior desafio para se comunicar com ela, dentro da comunicação não violenta a gente chama essa pessoa de personal trainer, porque é ela que vai ser o seu convite para melhoria. É ele trabalhar o músculo da resiliência, da flexibilidade, da compaixão, é por aí? É por aí. Aquela pessoa que você tem o maior desafio para você se comunicar é considerado como um personal trainer, porque ele vai, de alguma maneira, fortificar a sua musculatura dentro da comunicação não violenta. Eu não sei, mas fiquei curiosa para saber por que a comunicação não violenta, a CNV, tem a girafa como um símbolo. O Marshall Rosenberg, quando desenvolveu, né, a comunicação não violenta, ele traz duas perspectivas interessantes, de uma maneira analogia, né, uma analógica para a gente poder compreender. Uma é a girafa, a linguagem da girafa e a linguagem do chacal. Ah, do chacal também. Uhum. Então, quando ele fala a linguagem da girafa, por que é a girafa? Justamente por a girafa ter sido um mamífero que durante a sua evolução ele teve que crescer o pescoço cada vez mais para conseguir os alimentos lá em cima. Isso permitiu com que a girafa tenha uma visão mais ampla, consiga enxergar além do que está na frente. Que legal. E isso é uma grande oportunidade quando a gente fala de comunicação não violenta dentro das relações, da gente também poder, numa comunicação com o outro, passar a enxergar o que está além daquilo que está ali. O que está além do que o outro está dizendo? O que está por detrás daquilo? Que legal. Da gente poder olhar para o outro, o que está fora dos rótulos que eu estou colocando. É quase um convite para a gente subir o nosso nível de consciência para ter uma visão mais ampliada daquele contexto. Perfeito, da gente ter uma visão mais ampla dentro de uma comunicação. Uhum. E a girafa também, por essa fase de crescimento que ela teve durante sua evolução, teve que crescer também o coração. O coração precisou se tornar maior para poder bombear o sangue, para poder chegar até a cabeça. E essa linguagem do coração é a linguagem que a comunicação não violenta nos convida. Da gente poder se comunicar com as pessoas de uma maneira que a gente possa falar das nossas necessidades. Falar o que está no nosso coração. Falar dos nossos sentimentos. Ontem eu assisti uma aula sua, né, no Clube Indesp, que é uma comunidade, a comunidade indespiana, onde a pessoa, depois que ela faz o curso, ela continua com a gente nesse processo de aprender cada vez mais. E você falou um pouquinho sobre isso, né? Quando eu falo daquilo que eu sinto, eu não acuso o outro. Como que é isso? Quando a gente fala na ideia, né, da responsabilidade na comunicação, o que isso quer dizer? Responsabilidade significa a nossa habilidade de responder diante de uma situação. E aí existem duas vertentes. Você pode, numa comunicação, apontar o dedo para o outro e dizer: olha o que você fez, né? Você que está me deixando irritado, você me deixa triste, você que me deixa angustiado. Só que essa linguagem acusatória, ela não nos leva a uma comunicação mais compassiva com as pessoas. Muito pelo contrário, a gente cria motivos para que o outro também não escute o que você tem a dizer e ele se feche no mecanismo de defesa para se tornar também uma pessoa reativa. Então, ao invés de você usar essa linguagem, você pode usar a outra linguagem, que é você falar de você. Quando você fala de você, dos seus sentimentos e das suas necessidades, que motivo o outro tem para não gostar?
que motivo o outro tem Legal. para gerar um conflito com você, se você está falando da sua percepção, você está falando do seu sentimento. Isso acontece muito, né? Entre mãe e filho, ambiente familiar. Então eu posso falar com você, eu fiquei esperando você até agora para você vir almoçar e você não chegou, poxa! E eu poderia dizer, eu gosto muito de almoçar com você e hoje você demorou. Perfeito, porque a linguagem e a CNV traz isso, é da gente falar qual foi a nossa necessidade que não foi atendida na relação. Você falaria um pouquinho, porque senão isso aqui vai virar um workshop daqui a pouco. Por falar nisso, fique atento, manda um recadinho aí pra gente, porque vai ter um workshop vivencial, presencial, no próximo sábado, tá? E é com esse cara que manja muito do assunto. Então, fala um pouquinho desses passos. Quem sabe quem está nos ouvindo vai ter condição de estruturar isso mentalmente e começar a usar mais. Dentro da comunicação não violenta, nós temos 4 passos ou 4 componentes, 4 elementos para a gente poder colocar isso em prática, tudo que a gente está falando, para colocar isso em prática de uma maneira muito mais acessível. O primeiro passo é o quê? Observar sem julgar. E aí eu faço uma ressalva. Qual que é a ressalva que eu já faço? Nós julgamos. Nós julgamos e faz parte de nós julgar o outro. Agora, no curso, você vai aprender como usar esse julgamento de uma maneira muito mais assertiva, para que você não fique ferindo o outro e nem que você também fique engolindo sapos. Sim. Então, o primeiro passo é observar sem avaliar, sem julgar. Seria aquele olhar mais apreciativo, sem crítica. Perfeito. O segundo passo está muito relacionado aos sentimentos, os nossos sentimentos. A gente fala sobre comunicação, significa tornar em comum uma ação. Comunicação, vem disso, tornar uma ação em comum. Quando uma pessoa está lá no Instagram e tira a foto do prato, está transformando uma ação em comum. Agora, quando a gente vai falar dos sentimentos, a coisa complica um pouquinho mais, porque eu não sei aquilo que eu sinto, eu não sei exatamente que nome que eu dou para aquele sentimento que está ali. Não é tão palpável como o prato. Não é tão palpável. Né? Então a gente vai aprender algumas linguagens, algumas formas da gente poder localizar isso em nós e como podemos ser mais assertivos. O que cada sentimento está querendo me dizer? Né? Tem uma diferença entre sentimento e emoção, mas nós, na comunicação não violenta, de alguma maneira engloba tudo. Sim, sim. Da mesma maneira, o terceiro passo, que a gente vai falar das nossas necessidades. E também o Marshall Rosenberg, quando criou a ideia de necessidade, ele chama necessidade e valores humanos como se fosse a mesma coisa. Aquilo que eu valorizo, que é importante para mim. Perfeito. E a necessidade, aquilo que eu preciso, aquilo que eu não vivo sem, aquilo que me enriquece na vida. Então é muito importante, dentro da nossa comunicação, compreender qual que é a minha necessidade que não está sendo atendida quando eu estou com o outro. Por outro lado, qual que é a minha necessidade que é atendida com o outro, que me faz o quê? Que me gera felicidade, que me gera alegria, que me gera gratidão. Então perceba que quando uma necessidade não é atendida, a gente costuma ter um sentimento, uma emoção, não gostaria de colocar o nome negativa, mas é um tipo de emoção, um sentimento que traz um mal-estar. E em relação quando uma necessidade é atendida, a gente traz uma certa alegria, a gente tem uma contemplação por aquilo ali. Então o terceiro passo, necessidade. E o último é pedido. Aprender a solicitar, fazer pedido. Aprender a fazer um pedido. A gente acha que sabemos fazer um pedido, mas um pedido efetivo, muitas vezes, ele é diferente de uma aspiração. É muito diferente fazer um pedido do que fazer um desejo. Falar de um desejo. E por que é tão importante fazer um pedido? Porque é através de um pedido que nós somos capazes de construir um compromisso. Nada se transforma se não tiver compromisso. E compromisso significa uma promessa com o outro. Como que você segue com as suas promessas? A promessa que você faz ao outro. O quanto que isso
está direcionado a um pedido daquilo que vai enriquecer a sua vida. Então, tudo Muito isso nós interessante. vamos aprender. Então, a gente falou sobre observar sem avaliar, sentimentos, necessidades e pedido. Esses são os 4 passos da comunicação não violenta e são, assim, de maneiras práticas para a gente poder aplicar no nosso dia a dia. Eu posso usar, por exemplo, a comunicação não violenta, clarear para mim esses passos e na minha fala organizar a minha comunicação, Perfeito. né? Perfeito. Então eu posso, se eu quero falar com você, eu posso começar observando, falar como eu me sinto ao ter esse olhar para isso, procurar não julgar, mas falar do meu sentimento, falar qual é a minha necessidade e formular um pedido. Perfeito, exatamente. E posso também ter uma percepção de onde o outro não está verbalizando, como que eu posso saber o que o outro está querendo, que não falou, mas com essa ferramenta eu vou poder identificar ou fazer perguntas ou algo assim. Sim, sim. Você pode tanto usar esses 4 componentes para você se expressar, para você poder falar daquilo que te aflige, né? Como também você pode usar isso para poder escutar o outro. Para você poder identificar, Sim. que seja um filho, que seja um colaborador que você tem ali na empresa, qual que é a necessidade desse meu colaborador que não está sendo atendida para ele ter esses comportamentos. Isso casa muito com a escuta empática, né? Com a escuta ativa, porque eu posso falar, eu ouço você falando isso e fico curiosa para saber o que especificamente você espera de mim. Tipo assim, para saber, já que ele não formulou o pedido, né? Sim, Eu sim. posso fazer isso, né? Pode. E como a gente falou da linguagem da girafa, a girafa também tem essa escuta, né? Ela Aquele tá lá em orelhão cima, pra aquele frente. orelhão lá em cima, porque ela tem essa escuta mais apurada. Ela consegue enxergar em um nível que está acima. E é essa a proposta da comunicação não violenta. Essa escuta empática é uma escuta que está no nível muito acima de uma conversa que a gente tem, como um bate-papo. A gente consegue poder desenvolver essa escuta mais apurada e entender qual que é a necessidade da pessoa, o sentimento que muitas vezes está ali e que muitas vezes passa despercebido numa conversa. Então, quem participa de um curso, um workshop de comunicação não violenta, ela vai desenvolver tantas habilidades, né? É um curso que eu falo assim, gente, é fácil de ensinar, mas a prática disso é fundamental e ela não se acaba em um curso. Não significa, pronto, fiz o curso, a partir de hoje a minha comunicação não será mais violenta. Não é só assim. Exatamente. Aí se for para o Clube Indesp fica mais fácil, né? Porque vai aprender toda semana isso. mais. Então a gente tem, o que a gente fez diante disso, né? Hoje a gente tem o Flow Up dentro do Clube Indesp, que a gente fala todas as quartas-feiras um pouco mais sobre comunicação não violenta. A gente traz algum tema que tem uma correlação com a comunicação não violenta. Maravilha. E aí hoje, no momento, a gente está abordando justamente uma das grandes bases, influência que foi para Marshall Rosenberg, que foi a história do Mahatma Gandhi. Que ele conseguiu enfrentar muita coisa, ser a pessoa que ele é, por atitudes... Foi e ainda é, né? E ainda é, né? Por atitudes não violentas. Ele venceu a violência por atitudes não violentas. Que lindo isso. E é essa grande base que a gente está estudando no livro A Virtude da Raiva, que traz essa grande riqueza da onde o Marshall Rosenberg pôde beber dessa fonte. Então a comunicação não violenta, a gente faz o curso e depois busca continuar mantendo esse aprendizado em uma chama acesa para que a gente possa sempre encontrar novas pessoas, para que a gente possa buscar mais recursos também. Mais recursos. E o convite da comunicação não violenta é uma jornada de autoconhecimento. Gente, eu ficaria aqui o dia todo conversando, porque é um assunto muito atraente. Às vezes a gente não percebe o quanto a gente machuca as pessoas pelo jeito de falar. Às vezes nós amamos aquela pessoa, temos certeza desse amor, mas não estamos fazendo a conexão.
estamos criando muros ao invés de pontes. Então eu convido você aí para vir aprofundar nesse assunto com a gente. Fala um pouquinho como é que vai ser esse workshop. Esse workshop vai ser um workshop vivencial, um workshop de 5 horas, e a grande proposta é a gente poder falar da origem, né, ou aprofundar um pouco mais sobre a origem da comunicação não violenta, aprofundar nesses 4 passos que nós falamos aqui de uma maneira resumida, mas nós vamos mergulhar de uma maneira prática, de uma maneira muito mais profunda em cada um deles. E a grande proposta será da gente poder entrar num ambiente em que a gente vai se transformar, encontrando o nosso potencial também, que muitas vezes nos coloca de uma maneira mais vulnerável, mas que também nos possibilita transformar quem somos. Maravilha. E aí também a gente fica mais equipado, né? Quando você está entrando num ambiente também, imagina numa reunião, que as pessoas são agressivas, o seu olhar, a sua escuta, a sua percepção vai ser diferente. Porque você não vai estar preocupado em se defender ou reagir, mas qual é a necessidade ali, o que está acontecendo de verdade ali. Isso é lindo, né? Sim, precisamos disso, né? É maravilhoso. Então, meus amores, tem jeito. Se fez sentido para você, curta, compartilhe esse vídeo. E se você ainda não assinou o meu canal do YouTube, vai aí e assina. Nos ajude a divulgar cada vez mais esse trabalho. Se você ainda não sabe, o Paulo Chagas é meu filho, primogênito, e é um grande parceiro aí nessa jornada de transformar vidas, enquanto também a gente está se transformando a cada minuto. Deixa o seu Instagram aí, deixa algum contato para que eles possam aprofundar nesse assunto. Meu Instagram é coachpaulochagas.icf. Maravilha. E o meu, se você ainda não está lá comigo, é luisalopes.pnl. Um beijo carinhoso e até o próximo vídeo. Achei que ficou ótimo.